Deltan, se você estivesse no Senado Federal hoje, como seria seu voto no Dino? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Com exclusividade no Valor Entrevista, Deltan Dallagnol, aqui na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Deltan, seja bem-vindo ao nosso trabalho. Estamos completando 7 anos de trabalho, mais de 900 vídeos produzidos. Deltan, pergunta dos internautas. O que o Deltan espera da democracia brasileira? Pergunta muito difícil, porque a gente vê instituições que dizem defender a democracia, erguerem uma bandeira supostamente de defesa da democracia, atacando a democracia de dentro, fazendo processos criminais que fogem completamente das regras democráticas para condenar pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, a penas absolutamente injustas, desproporcionais, cerceando ainda a liberdade de expressão de pessoas, cortando, cancelando redes sociais e críticos das instituições, e as críticas devem ser livres numa democracia. Então nós vemos um momento hoje muito sensível para a nossa democracia. A gente já tinha um tipo de ataque à democracia, que era a corrupção, a macrocorrupção dos governos do PT, que drena a democracia de dentro. Agora a gente vê um outro tipo de agressão à democracia, que é o autoritarismo, que é a tirania. Então nós vivemos um momento muito sensível. A gente precisa reequilibrar os poderes, reequacionar os poderes do Brasil. Nós teremos longos e intensos desafios pela frente. Show. Um abraço para o Renato, que fez a nossa pergunta aqui no nosso Instagram. A política tem a solução para os problemas dos brasileiros, Deltan? Nós hoje temos imensos problemas. Problemas de educação, estamos entre os 20 piores países do mundo nos índices de português, matemática, ciências, segurança. Somos o 8º país com o maior número de mortes violentas proporcionalmente do mundo, algo típico de países de guerra, que vivem guerras, conflitos, guerras civis. Nós temos uma altíssima taxa de juros, temos a maior burocracia do mundo, a justiça mais cara, nós temos a 8ª pior justiça em termos de efetividade da justiça criminal do mundo. Nós temos uma série de problemas que se arrastam ao longo dos tempos e existem soluções para esses problemas. Soluções em cima de evidências, soluções em cima de boas práticas internacionais, mas todas elas passam necessariamente pela política. O que nos trouxe até aqui foi a nossa omissão e foi a escolha de representantes que são corruptos e incompetentes. O que nós precisamos fazer é colocar um monte de gente boa, competente e honesta na política. Uma outra pergunta que veio das nossas redes sociais. Você é embaixador nacional do Partido Novo. O que isso representa para a sua história política? Isso representa que eu percebi que se nós queremos fazer a diferença, não basta 1, 2, 5, 10 pessoas. A gente precisa encher de gente boa na política, encher de gente boa no sistema proporcional, em que você vota numa pessoa e se essa pessoa não for eleita, o voto vai para outra pessoa. O único jeito de fazer isso é quando você encontra um time de pessoas que acreditam nos mesmos ideais. E no Novo eu encontrei um time de pessoas corajosas, íntegras, competentes e que lutam por causas em que eu acredito, como a defesa da vida, da família, da liberdade, a contenção dos abusos do Supremo e do governo, a luta contra a corrupção, a promoção de emprego e renda, a defesa da liberdade de expressão e ainda a colocação de todo tipo de bandido, seja o corrupto, seja o bandido de rua, na cadeia. Mais uma pergunta para a gente quase fechar o nosso papo com o Deltan Dallagnol, exclusivo aqui no Valor Entrevista. Deltan, se você estivesse no Senado Federal hoje, como seria seu voto no Dino? Essa é a pergunta mais fácil que você me fez. Certamente eu rejeitaria o Dino, mas mais, eu convido você para rejeitar o Dino. Ou você age agora, ou você vai passar 20 anos reclamando. Porque ele pode ficar 20 anos lá, tem 55 anos e a aposentadoria compulsória é com 75. Então eu convido você para entrar no abaixo-assinado do Novo contra a indicação, contra a aprovação do Dino no Senado e se posicionar. E mais, convido você a entrar no site do deputado Gustavo Gayer, que monitora os votos dos senadores, e a cobrar o seu senador do seu estado para votar contra a indicação do Dino para o Supremo Tribunal Federal. Uma última pergunta exclusiva aqui no Valor Entrevista, o caso Janones. O que você tem a dizer a respeito? No caso Janones, ele veio uma confissão ali de rachadinha. Ele confessou
a divisão de salários com seus funcionários que receberiam um salário maior do que o justo, para que uma parte do dinheiro voltasse para ele, para, segundo ele, recompor o patrimônio. Então você vê sérios indicativos de crime de corrupção do tipo rachadinha. Além disso, ele fala no áudio que ele gastou na campanha dele R$675 mil. Só que ele declarou ter gasto 200 mil. E o teto da campanha era 387. A gente tem aí também indícios do crime de caixa 2 eleitoral. Claro que a última palavra cabe à justiça. Mas como a justiça no Brasil ela não entrega, ela é altamente inefetiva, se nós queremos nos livrar de pessoas contra quem pesam indícios de corrupção da política, a gente vai ter que nos livrar pelo voto. Para fechar, manda um abraço aos seguidores do Valor Entrevista nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina. Pessoal, um grande abraço para os seguidores do Valor Entrevista. Não deixe de conferir aqui a entrevista que eu dei aqui em Brusque, Santa Catarina, para conversar com vocês sobre os problemas e os caminhos para o país. Deltan, sucesso para você, que Deus te abençoe, tamo junto, exclusivo no Valor Entrevista. Abraço. De Brasília para Santa Catarina, deputado federal Gilson Marques. A última vez que eu encontrei com ele foi, inclusive, lá no Salão Nobre, aquele salão verde de Brasília. Bem melhor aqui. Bem melhor aqui na cidade de Brusque, essa cidade maravilhosa. Gilson, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Quero fazer uma pergunta a respeito do Janones e essa situação toda dele. É inacreditável, primeiro falar do sistema do Brasil, né? O áudio é de 2019. Então, ele fez um mandato inteiro de 4 anos, disputou a reeleição, foi reeleito e passou mais um ano. E agora é que apareceu o áudio. Ou seja, a gente teve que conviver 5 anos com alguém fazendo leis para nós respeitar. Imagine alguém que deveria estar na cadeia, porque o áudio é uma prova em si só, fazendo regras para nós respeitarmos e pagando uma conta altíssima para manter uma pessoa lá e ainda não termos um representante no lugar dele que talvez fizesse o bem para o Brasil. É inacreditável o sistema em que a gente vive. Agora, falando juridicamente, eu tenho esperança de que ele seja cassado o quanto antes. Eu não quero crer que vai levar mais 3 anos, ele cumpre o mandato para depois ele ser julgado. E quem pode fazer isso? Tanto a Câmara, e conte comigo para isso, e o Judiciário. Então nós temos 2 oportunidades de corrigir um pouquinho esse problema. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é com relação à CPI do abuso de autoridade, que inclusive foi encabeçada pelo Marcel Van Hatten, que é do seu partido. O que acontece? A gente demorou muito tempo para juntar essas assinaturas. Precisa de 171. Os deputados não queriam assinar. Nos últimos tempos, a corda foi esticando tanto, a indicação do Dino, teve as manifestações, enfim. E aí nós conseguimos a morte do Clesão, nós conseguimos assinaturas. Agora falando do resultado, pessoal, independente do resultado, só a existência da CPI, que vai investigar e expor as coisas que eventualmente são erradas e a população ficar sabendo e evitar que isso se repita no futuro já é excelente. Agora, eu tenho esperança que o Alexandre de Moraes seja empichado. Infelizmente, eu não tenho muita esperança. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. E se acontecer, não resolve. Porque o Lula vai indicar outra pessoa. Ele já indicou o Zanin, já indicou o Dino. O próximo pode ser quem? A Gleisi Hoffmann? Esse que é o problema. Para a gente fechar o nosso vídeo com o deputado federal Gilson Marques, ele que está no 2º mandato, eleito e reeleito. Importante, você comentou do Dino. Se você estivesse no Senado Federal hoje, como seria o seu voto? Como eu não posso falar nenhum palavrão, a resposta é obviamente não. A gente não pode ter um juiz parcial, um juiz que tenha time, muito menos que o seu time esteja jogando, muito menos que seu time ele está atuando num cargo político, nomeado por um político, cujo partido responde inúmeros processos no STF. É um absurdo sem tamanho a entrada dele num órgão que deveria guardar a República, a democracia, a Constituição.
Infelizmente, eu não tenho esperança que ele seja recusado por agora. Tem que aparecer muitos fatos novos, muitas provas, muita pressão popular. Mas, infelizmente, esse é o caminho. Quem sabe aí algum milagre faça algo diferente para que isso não aconteça. Gilson, para a gente fechar, eu quero te agradecer mais uma vez a presença no Valor Entrevista. Eu já te acompanho desde o primeiro mandato. 5 anos já. Tem mais de 5 anos. Deixa uma mensagem aos catarinenses, estamos na reta final do ano e isso é importante também. Pessoal, acompanhe meu trabalho, Gilson Marques. Eu tenho todos os motivos para falar mal do Lula, mas o Lula até que é o mal menor. Ele vai ficar 3 anos, tem 80 anos, câncer na garganta. O problema é, Alexandre de Moraes vai ficar até 2045, Zanin até 2050, ou ao contrário, agora não lembro. O Dino não sei até quando. Nós precisamos mudar aqui, pensar em 24, pensar em 26, porque é isso que faz base para as grandes decisões lá em Brasília. Participe, trabalhe para que isso dê certo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Exclusivo do Valor Entrevista. Abraço. Valor Entrevista exclusivo aqui na cidade de Brusque, ao meu lado, o deputado estadual Matheus Cadori. Matheus, primeiro ano de trabalho chegando ao final, e aí, qual é a tua avaliação? Era tudo aquilo que você esperava, não era? Eu convivo com política há muito tempo, então eu sabia o que eu ia encontrar, mas viver a experiência é bem diferente, né? É uma pressão diária mesmo, é uma responsabilidade muito grande, né? As tuas decisões reverberam no Estado, então realmente tem que estar muito preparado, tem que estar com um psicológico muito bom e tem que ter um senso de propósito muito forte, né? Porque a pressão interna e externa, ela é realmente fatigante, assim, você ficar longe da família, para mim, que é a pior coisa, né? Ter um filho pequeno, é o senso de propósito de você querer ajudar realmente, de você expandir a possibilidade de levar um pensamento coerente para benefício da população que mantém a gente lá. Mas assim, no final do dia, o saldo é super positivo, né? Então a gente consegue efetivamente levar as nossas ideias e com muito respeito, com muito estudo, com embasamento técnico, dados, colocar em prática o que a gente acredita. E aqui esse ano a gente fez muita coisa mesmo em benefício de quem gera emprego e renda, que é o indivíduo, né, que é o empreendedor catarinense. Maravilha, fez uma breve análise do mandato dele neste momento e vamos falar de Joinville. Afinal de contas, Adriano está sendo muito bem visto pelo país inteiro, é destaque no país inteiro, inclusive. Sim. Como é que você avalia o governo do Adriano em Joinville? O Adriano, eu já conhecia ele como bombeiro voluntário, né? Eu fui gestor da corporação por 8 anos e ele era nosso voluntário, ainda é. E então, como pessoa, ele já era uma pessoa fenomenal, já era um cara incrível. E ele se demonstrou, ele já era um excelente gestor na empresa e agora ele transferiu essa capacidade de gestão dele para a prefeitura. E aí, junto com a metodologia e com a cartilha do Partido Novo, ele é hoje o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com mais de 90% de saldo aí positivo de entendimento da população de que o serviço está sendo bem feito, né? E é isso que a gente segue também na Assembleia, é isso que o Romeu Zema segue no governo de Minas, é isso que os nossos deputados federais, como Gilson Marques, seguem lá na Câmara Federal. E o Adriano agora tem essa missão aí da reeleição. Estamos muito tranquilos, muito seguros de que vai ser uma eleição importante, mas muito confiantes também no resultado, justamente por conta do respaldo que a população tem dado, né? E nós também ali na Assembleia dando todo o respaldo que ele precisa. A gente não teve problema com enchentes esse ano, uma coisa inédita em Joinville. Por quê? Porque ao longo de 2 anos eles fizeram um trabalho, o Adriano liderou um trabalho excepcional de limpeza de rios, córregos, tubulações, o equivalente a 3.000 caminhões de areia, galho, lixo doméstico retirado. E aí Joinville, pela primeira vez em muitos anos, não teve enchente, né? Da nossa parte, eu fui o deputado mais econômico da Assembleia e todo o dinheiro que eu economizei ao longo desse ano, quase 800 mil reais, foram destinados diretamente para a região do Alto Vale, onde a gente teve o maior problema de enchente, junto com outras economias da Assembleia. Então é um trabalho em conjunto que a gente faz, eu e o Adriano sempre ligados lá. E claro, torcendo muito, vou estar sempre ajudando ele lá para essa reeleição principalmente. O Deltan Dallagnol é embaixador do Novo no Brasil. E ele está nesse momento aqui em Brusque. Como é que você avalia a presença dele no Partido Novo? O Deltan sempre teve a cara do Novo, né? Essa questão do combate à corrupção, da lisura política, né? Do entendimento do que é certo, do que é errado.
E para nós, assim, foi natural que ele viesse. E agora o trabalho que ele está fazendo como embaixador do Novo, percorrendo várias cidades do Brasil e recorde após recorde de filiações acontecendo no Partido Novo, também por trabalho dele, aliado à grande transformação que o Eduardo Ribeiro fez como presidente nacional do partido. Então, o Deltan traz a sua experiência de Câmara e de Judiciário, né, como advogado, junto com a gestão do Eduardo Ribeiro dentro do partido. O Partido Novo está crescendo bastante, de forma sólida, e nós vamos crescer muito mais a partir de 2024 nas eleições municipais. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no Valor Entrevista, é um prazer. Boas festas, afinal de contas, estamos na reta final, hoje é dia 1º de dezembro. Sucesso para você em 2024. Para você que nos acompanha, continue ligado. O ano eleitoral em 2024 vai ter muita novidade, novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Valeu.